Eu sempre me intriguei do porquê que alguns jogos, livros, filmes vendem milhões e outros simplesmente falham. Principalmente quando esses sucessos são de empresas pequenas, estúdios independentes de 1 a 10 pessoas que alcançam um sucesso estrondoso, enquanto tem estúdios aí de 50, 200 pessoas que lutam para sobreviver. Será que é pura sorte? É marketing? É qualidade? Mas tem coisa aí com qualidade muito simples que também faz muito sucesso. Junto com o meu sócio da Cadabra Games, a gente analisou, estudou vários casos para tentar desvendar e descobrir qual que é essa receita desse molho de sucesso que algumas pessoas têm para conseguir propriedades intelectuais de sucesso, mesmo não tendo tanto recurso disponível. Para quem não me conhece, eu sou Diogo Carneiro, cofundador e diretor criativo da Cadabra Games, onde nosso jogo ganhou o prêmio de melhor jogo brasileiro por 2 vezes. Também sou autor do livro A Ordem do IP Branco, Crônicas de Pantaicã, uma obra de fantasia inspirada no Pantanal, publicada de forma independente, que já está na sua 2ª edição. Então eu sempre estive envolvido nessa área criativa de produzir novas propriedades intelectuais. E essa questão do porquê que algumas delas se destacam sempre me intrigou. E esse estudo que a gente fez, eu vou mostrar aqui para vocês, ele é voltado mais para a área de jogos, tá? Especificamente para a área de jogos. Mas ele também funciona também para outras áreas. Se você está interessado em fazer uma ilustração, um livro, um filme ou até mesmo qualquer outro produto, seja ele físico ou digital, esse conceito também é muito válido e vai ajudar na sua obra a ter sucesso. Logo depois que terminamos o nosso primeiro jogo, o Ador, a gente começou a analisar vários jogos para saber qual que era esse grande diferencial de algumas propriedades intelectuais. A gente queria entender um pouco mais esse molho de sucesso para tentar implementar de uma forma mais consciente nos próximos projetos da Cadabra. Porque apesar do Ador ter sido bem sucedido, foi feito de uma forma muito instintiva, né? Então você fica naquela, será que foi sorte? Onde será que a gente realmente acertou? Então a gente quer entender isso para conseguir reproduzir e implementar isso nos próximos projetos. E aqui eu quero enfatizar que a gente analisou todos os tipos de jogos, tá? Desde vários estilos artísticos, todo tipo de gameplay, desde jogos de carta, ação até multiplayer, jogos de qualidade duvidosa, muito baixa, sabe? Mas que tinham um sucesso enorme. Por quê, né? Por que tem tanto sucesso alguns jogos assim? Depois de um tempo, finalmente conseguimos começar a ligar os pontos e notar algumas similaridades no sucesso de vários jogos distintos até, sabe? E tudo se resumia a uma coisa, o hook. Mas o que é esse hook, né? Normalmente é aquela característica única, algum elemento cativante, sabe? Que chama a atenção e faz com que a pessoa se lembre da sua obra. Parece meio óbvio, né? E mas se é tão óbvio assim, por que todo mundo não faz, né? Será que é por falta de criatividade? Ou porque não tem essa visão, às vezes, tão clara do que é algo que você precisa dar uma atenção especial? Para entender melhor, a gente começou a destrinchar esses hooks de vários jogos de sucesso, né? E acabou que a gente viu que ele normalmente se desdobra em 2 eixos, tá? Um dos eixos é o tema, a gente colocou ele na vertical aqui, e a jogabilidade, tá? Onde o tema pode ser desde uma estética visual única, um personagem icônico, uma história que toca profundamente, ou simplesmente uma ambientação diferenciada. Já a jogabilidade, a gente está falando aqui de uma mecânica inovadora, ou até mesmo uma tecnologia que foi implementada que proporciona algum conceito novo para o jogo. Vamos começar a analisar na prática aqui, com um jogo famoso até, né? O skate, Tony Hawk Pro Skate 3. Se você for fazer um jogo de skate, por exemplo, como que você vai competir com um jogo desse que tem uma qualidade de produção AAA, né? Uma qualidade de produção gigantesca? É aqui que entra a importância do hook. Você tem que criar algum diferencial que vai atrair o interesse das pessoas para o seu jogo de uma forma que elas não sintam que é uma cópia barata desse outro jogo aqui, certo? Agora olha que fantástico que esse desenvolvedor fez. Ele simplesmente trocou o personagem principal por um personagem de vidro. Ainda mais num esporte que você tá toda hora caindo, se espatifando no chão.
Então, de certa forma, cria essa pressão psicológica, né? Um esporte radical, em que você está sempre caindo no chão, o que é normal, você põe um personagem principal de vidro. Então ele conseguiu sair daqui de baixo, onde era uma temática totalmente genérica de um esporte com visual realista, e colocou o jogo em outro patamar. Eu acho sensacional esse exemplo, porque você está vendo que só um detalhe que ele alterou pode fazer uma diferença absurda na hora de chamar a atenção e contribuir para o sucesso do seu jogo, né? Se esse jogo dele não tivesse essa temática que ele criou, se fosse, por exemplo, um ser humano normal andando de skate, você consegue ver como que seria uma propriedade intelectual muito mais fraca. E às vezes com a mesma jogabilidade, só, né, mudando a temática, você tem um jogo em outro nível. Agora vamos para um outro jogo que está focando totalmente num outro extremo dos eixos de Hulk aí. Eu peguei o jogo Thronefall. Ele é um exemplo porque tem uma temática muito simples. É totalmente genérica. É um jogo medieval de rei, espadinha, onde você está ali defendendo o seu reino. Sua aldeia, seu reino. Então ele não tem um grande diferencial nesse sentido, né? É algo que não vai se destacar absurdamente de outros jogos por causa disso. Só que na gameplay é onde que ele brilha e consegue capturar a atenção dos jogadores. Ele se destaca pela simplicidade que ele colocou nas mecânicas. Ele pegou o gênero de estratégia, defesa de torres e de construção de cidades, que normalmente são gêneros muito complexos. Ele conseguiu misturar todos esses gêneros e trouxe o resultado de uma forma totalmente minimalista em termos das mecânicas. É um jogo de estratégia, mas que não tem nem UI, por exemplo. Mas assim, ele não perde nada em termos de complexidade. O desenvolvedor foi genial da maneira como ele conseguiu implementar isso. Fazer funcionar todos esses gêneros juntos de forma minimalista. E agora vamos entrar no suprassumo do o creme de la creme, que são jogos que conseguem criar um Hulk em ambos os eixos. Tanto um Hulk sensacional para tema como para gameplay. Ou seja, normalmente focando nesse quadrante superior aí. Um exemplo que eu adoro trazer aqui para demonstrar quem conseguiu atingir aqui essa parte aqui é o Slime Rancher. Só pelo nome você já tem um Hulk temático, né? Porque você pode chegar para qualquer um e falar: ah, é um jogo em que você tem uma fazenda de slime. Pronto, acabou. É tudo que você precisa dizer. Inclusive ele também tem uma gameplay inovadora, a forma como que você coleta os slimes, cuida deles, alimenta eles, precisa pegar as para vender e gerar mais dinheiro. Então é um jogo que, além de ter os dois hooks de tema e gameplay, ele faz isso de uma forma integrada. Se você conseguir fazer algo aqui nessa região dos eixos aí, onde você tem esse hook temático e um hook de gameplay, ainda mais se eles se mesclarem, como o exemplo que a gente deu do Slime Rancher, você tem uma joia na mão. Eu vou dar outros exemplos aqui que fazem isso primorosamente, que conseguem ter um hook de tema e de gameplay, integrando os dois também, que é o Cult of the Lamb, o Moonlighter, David the Diver, Untitled Goose, e por aí vai. Eles são jogos que você consegue explicar de uma maneira fácil. E aqui entra um ponto interessante para você testar se o seu jogo tem um bom hook, ou o seu outro produto, livro, filme, que são as festas de família. Sempre que tem uma festa assim, vem aquele tio e chega: do que é o seu jogo? Aí você vira para ele e fala: é um action adventure com elementos de creature collecting e roguelike em visão top view. Se você conseguir explicar só com esses termos, tá complicado. Era o que acontecia no começo com a Ador. Agora, se você vira para ele e fala: é um jogo que durante o dia você é mergulhador, você captura os peixes, e durante a noite você tem um restaurante de sushi que prepara esses peixes e ainda precisa gerenciar os pedidos e tudo mais. Ele vai entender. Ele vai conseguir entender e falar para sua tia o que é o seu jogo, entendeu? Esse tipo de hook é muito bom. E eu não preciso nem falar que essa região aqui de baixo é para você evitar ela totalmente, né? Não quer dizer que os jogos aqui não deem certo, tá? Tem muito jogo de sucesso aí, principalmente jogos AAA, mas aqui é um mar vermelho, assim, né? Você precisa se destacar em outros aspectos, que normalmente custam muito dinheiro.
além de você vai estar brigando diretamente aí com muitos gigantes da indústria, né? Então, se você conseguir se destacar, sair dessa região aqui, você tem um diferencial absurdo para estar concorrendo sem ser de forma direta com eles, né? E para finalizar o assunto, vem aquele velho ditado de que a ideia não vale nada. Eu aposto que nos comentários aí a gente conseguiria gerar inúmeras boas ideias, mas isso não vai tornar ninguém aqui rico, né? Então, assim, o que importa mesmo é você conseguir produzir e finalizar um projeto. Então não gasta todo o seu tempo procurando aquela ideia perfeita. Ao longo dos projetos você vai melhorando as suas ideias, vai anotando, vai gerando novas ideias e sempre agora com esse conhecimento buscando criar as suas propriedades intelectuais de uma forma mais consciente, né? Saber o que você vai conseguir fazer para atrair jogadores. Agora com essa visão mais clara sobre Hook, você vai conseguir enxergar melhor onde que sua obra está encaixada, entendeu? O nosso jogo Adore, por exemplo, a gente sabia que ele não tinha uma temática espetacular, mas a gameplay dele era o grande destaque, entendeu? A forma como você evoca, controla várias criaturas em tempo real, só que de uma forma simples e intuitiva. Então, sempre que a gente ia produzir um material de marketing, por exemplo, a gente já sabia que a gente precisava dar um destaque maior para a parte de gameplay, porque era isso que ia atrair a maior parte dos jogadores, certo? E iria ser o hook principal do nosso jogo. Lógico, não deixando de lado totalmente também o tema, né? Mas a gente sabia onde que a gente tinha que atacar ali para capturar o jogador que a gente queria. Como eu disse antes, esse conceito de hook é uma coisa que parece meio óbvia, né? Mas foi muito importante para a gente, tanto para Cadabra quanto para os meus livros, fazer essa análise com um pouco mais de cuidado. Foi algo que ajudou a enxergar com mais clareza o que estava contribuindo para o sucesso de alguns jogos, né? Principalmente tentar, de alguma maneira, implementar esse conhecimento que agora estava mais claro na nossa cabeça, assim, nos nossos próximos projetos, para tentar atrair melhor um público, né? Porque quem conseguir fazer isso de forma eficiente vai ter na mão uma propriedade intelectual muito forte, que você vai conseguir explorar de diversas maneiras, desde franquia, outros produtos e até mesmo, quem sabe, um dia vender essa propriedade intelectual. Bom, galera, espero que tenham gostado. Deixem o like aí. Eu vou falar mais de criatividade. Eita, os cachorros aqui. Vou falar mais de criatividade, empreendedorismo, desenvolvimento de jogos, criação de livros. Então, segue o canal, que logo logo tem mais vídeo aí. Valeu? Abração. Tchau, tchau.